Shalom, louvado e exaltado seja o nome do Senhor, amém? Vamos para o nosso devocional do dia, e hoje nós vamos estar assim meditando, sobre os Salmos de número 130, amém? Vamos ler juntamente. Das profundezas a ti clamo, ó Senhor. Senhor, escuta a minha voz. Sejam os teus ouvidos atentos à voz das minhas súplicas. Se tu, Senhor, observares as iniquidades, Senhor, quem subsistirá? Mas contigo está o perdão, para que sejas temido. Aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda, e espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Sim, mais do que aqueles que esperam pela manhã. Espere, Israel, no Senhor, porque no Senhor há misericórdia, e nele há abundância, ou abundante redenção. E ele remirá Israel de todas as suas iniquidades. Eu não sei por quem você tem esperado, por quem você tem confiado, e aonde você tem colocado a sua esperança e as suas forças. Mas uma coisa é certa, e eu sei disso. Se nós esperarmos pelo Senhor, Ele jamais irá nos desanimar e nem nos trair ou nos decepcionar. E o salmista ele sabia muito disso quando ele iniciou o Salmo 130 dizendo: das profundezas a ti clamo, ó Senhor. Observe que o salmista ele se encontrava num lugar profundo de dor, de sofrimento, de abandono e de muita vergonha. Mas uma coisa esse salmista ele fez, e o que foi clamar ao Senhor, Ele clamou a Deus do lugar horrível que ele estava e da situação terrível que ele se encontrava. Aqui eu me lembro do profeta Jonas, que decidiu caminhar por conta própria, que decidiu fazer o que queria fazer e tomar as decisões que mais lhe pareciam certas. E o que foi que aconteceu com Jonas? Jonas foi parar dentro da barriga de um grande peixe, mas lá nas entranhas daquele peixe grande, naquele lugar escuro, o que foi que Jonas fez? A Bíblia diz lá no livro de Jonas. Jonas clamou a Deus por misericórdia. E o que Deus ele fez? Deus ouviu a oração daquele profeta naquele lugar horrível. Apesar dele ter pecado, apesar dele ter ali desobedecido uma ordem de Deus, Deus enxergou nele o arrependimento. E o que Deus fez? Deus ordenou que aquele peixe cuspisse Jonas para fora. E é isso mesmo. E ali aquele peixe jogou Jonas ali na areia, perto de uma praia. E nós aqui aprendemos muito com o salmista e com Jonas. Independente do lugar que nós estivermos, independente do mal que nós tivermos cometido, da desobediência que nós temos ali, andado no nosso dia a dia, se nós de fato nos arrependermos, Deus ele está pronto para nos ouvir e nos tirar daquele lugar. O salmista ele continua dizendo: Senhor, escuta a minha voz. Sejam atentos os teus ouvidos às vozes das minhas súplicas. Se tu, Senhor, observares as iniquidades, Senhor, quem subsistirá? Se Deus observar para mim e para você, ou melhor, se Deus observar a terra somente pelo pecado que ela comete, somente pelo mal que o homem a cada dia só tende a cometer coisas graves e mais graves ainda. O que será que seria de mim, de você e de toda a terra? Porque nós somos pecadores e destituídos estamos da glória de Deus, diz lá Romanos 3:23. Mas Deus, quando Ele olha para mim, Deus, Ele quando olha para você, Deus, Ele quando olha para a terra, Ele não vê somente pecado, mas Ele enxerga o que muitas vezes nem nós mesmos enxergamos em nós e nem nas pessoas que estão na nossa volta. Deus ele enxerga possibilidades. Deus ele consegue enxergar dentro de nós oportunidades
de mudança de comportamento, de mudança de atitude, e uma atitude de arrependimento. E o que é que Deus faz? Está no versículo aí de número 4. Mas contigo está o perdão para que sejas temido. Jesus, ele disse, quando perguntaram a ele ali os apóstolos, mestres, até quantas vezes perdoaremos a quem nos tem ali ofendido? E Jesus disse 70 vezes 7, mas não era uma medida absoluta. Jesus só estava dizendo, perdoe quantas vezes forem necessárias. Aqueles que praticarem algum mal, aqueles que fizerem algum agravo a você, a tua família, ou quem está perto de você. Esteja pronto para dar o perdão. Decida perdoar. E é isso que Deus ele faz por nós. No verso 5, o salmista ele diz, aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda e espero na sua palavra. Eu não sei por quem você tem aguardado. Eu não sei por quem você tem esperado, homens, mulheres, instituições familiares, autoridades eclesiásticas, políticas, não sei. Mas uma coisa é certa, se você aguardar pelo Senhor, Ele vai chegar aí nessa profundeza que você se encontra. Ele vai chegar aí nesse lugar horrível que você está. E Ele vai te tirar de lá. Os Salmos 40, ele diz isso. Esperei com paciência no Senhor e Ele ouviu o meu clamor, estendeu a sua mão e me tirou de um lago horrível. É isso mesmo. Firmou os meus pés sobre uma rocha e pôs um novo cântico na minha boca. É isso que Deus está esperando, que você clame a Ele de onde você está, para que Ele estenda a mão e te tire desse lugar horrível. Coloque os seus pés em algo que seja firme, algo que seja verdadeiro, algo que te leve para mais perto dEle. E Ele está pronto para colocar um novo cântico na sua boca. Deus ele está pronto para colocar um novo testemunho, para te dar uma nova vida, para que você possa viver na abundância da paz e da alegria que você só pode encontrar em Cristo Jesus. E ele continua ainda mais dizer, a minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Sim, mais do que aqueles que esperam pela manhã. Espere Israel no Senhor, porque no Senhor há misericórdia, e nele há abundância, e nele há abundante redenção, e ele remirá Israel de todas as suas iniquidades. Deus está dizendo para mim e para você, espere em mim, porque eu estou pronto para remir todas as suas iniquidades. Ainda que os teus pecados sejam como carmesim, diz lá em Isaías, eles se tornarão brancos como a neve. Jesus quer mudar a sua história, Jesus quer mudar a sua vida. Pare de esperar pelos homens, pare de esperar pelas instituições, pare de esperar pela política, pare de esperar pela segurança desta terra. Espere no Senhor, porque no Senhor há misericórdia. E as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Davi ele estava ali diante da consequência do seu pecado, de ter feito a contagem ali do povo, que estava debaixo da tua autoridade. E ali o anjo disse a ele, olha Davi, escolhe, cair nas mãos dos teus inimigos ou cair nas mãos do Senhor. E ele disse, caia eu nas mãos do Senhor, porque o Senhor é misericordioso, o Senhor é compassivo, aleluia, mas os meus inimigos, eles não terão misericórdia de mim. As pessoas estão prontas para acabar com você, destruir você e difamar você. E não vai usar de piedade, de amor e de perdão de jeito nenhum. Mas Deus, Ele é misericordioso, Ele é compassivo e Ele é benigno. E Ele está pronto para te perdoar e assim te dar uma nova vida e uma nova história. Confesse o seu pecado a Deus hoje, porque Ele certamente vai te perdoar. Amém? Deus te abençoe, em nome de Jesus.